que eu tenho que assistir. Já mostrou o Vascão aqui já. Ah, deve ser o jogo que... aquele famoso jogo que não teve... que pessoa que tinha ganho. Mas... na verdade não. Olá! Vamos ver. Olá. Polêmico Iceberg do Brasileirão parte 2. Vamos reagir a ele agora. Parte 1 eu já reagi em outras lives e tal. Assistindo em outras lives. Quando não fazia tanto react no canal. Então, vamos lá. Parte 2. Muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos seguir nossa jornada explorando o polêmico Iceberg do Campeonato Parte Brasileiro. 2. Essa é a tão esperada parte 2 do vídeo. Tem parte Se 3. você ainda não viu a parte 1, recomendo fortemente que assista. Nela, nós falamos das duas primeiras camadas, as mais tranquilas. Nessa parte 2, vamos dissecar as camadas 3 e 4, quando a coisa começa a ficar séria, para então finalmente deixar a última camada para a versão completa do vídeo. Pro abismo. Queria aproveitar para agradecer Caraca, vocês pelo feedback. esse da abismo primeira vai ser parte. interessante. Ela foi muito bem, teve muito comentário positivo, uma galera reagiu ao vídeo e, portanto, o canal foi apresentado para muita gente nova. Então, se você não conhecia o trabalho, eu não conhecia porque o trabalho dele é legal. Seja muito bem-vindo. Pô, tô achando que Por vai ter aqui que... temos um vídeo por mês, geralmente no dia 16. Um vídeo por e mês. se você gostou da parte 1, tenho certeza que vai Geralmente no dia 16. Esse vídeo foi lançado no dia 22. Foda. adorar o que vem por aí. Mas primeiro, confere aí se você tá inscrito no canal. Estou inscrito. Porque muita gente Estou assiste inscrito. os E vídeos, deixa o like. mas não percebe que ainda não é inscrito. E é bom porque aí você garante que você não vai perder a próxima parte. Exatamente. Com a camada 5. Então, recado dado, chega de Bora lá, enrolação. vamos ver. Vambora começar o vídeo. Tô ansioso, tá? Quero ver quanto o Vasco vão ter. Águas médias. Grêmio subindo em Em nono. 1991, o Grêmio caiu para a segunda divisão. Ele tentou virar a mesa, mas não rolou. Era a primeira vez que um time grande era rebaixado de fato. Eita. Foi então que a CBF entrou em ação e decidiu Foi o Grêmio que fez isso. O Grêmio. mudar o regulamento da Série B. Desde 88, apenas duas equipes subiram. Mas para 93, eles acharam que tinham poucos times na primeira divisão, então decidiram que subiriam os primeiros 12 times. E o CBF fazendo as merda que sempre faz. Tá aí, né? Grêmio acabou se beneficiando dessa mudança de regulamento. Ele conseguiu pegar a última vaga de acesso do seu grupo na primeira fase. E missão cumprida. Estava de volta à primeira divisão, mesmo em nono lugar. Há Foda. relatos que dizem que o Grêmio tirou o pé na segunda fase, porque já tinha subido, e por isso ficou tão mal na tabela geral. Mas o fato é que em 1992, o Grêmio subiu da segunda divisão na nona colocação. Tá aí. O Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma classificação final O Coritiba foi campeão brasileiro já. Isso aí eu não sabia. um tanto exótica. O top 8 era formado por Coritiba, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. Caralho. Desse daí, só 2 estão na Série A hoje. Além disso, 3. outra coisa que chama atenção é que o campeão Coritiba só ganhou 12 das 29 partidas disputadas. Oi? Como não? O Bangu tá com 48 pontos ali, como que eles ganharam? Um aproveitamento menor que todos os outros times do top 8. Como que eles ganharam? Todos. E pior, com saldo negativo. O time ao longo da campanha sofreu mais gols do que marcou. E mesmo assim foi Mas como que ele foi campeão, gente? campeão. A final foi entre Coritiba e Bangu, que montou um forte time Ah, tá, teve o... Teve duelo aqui. graças à grana investida pelo bicheiro Castor de Andrade, que tinha muita influência na zona oeste do Rio, também sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E o Bangu era bem favorito, tanto pela campanha, quanto por decidir a final no Maracanã lotado com as torcidas dos outros times cariocas Caralho, torcendo foda, tá? pelo Bangu. Foda. Mas o título acabou sendo decidido nos pênaltis Porra, Bangu. com a vitória do O Bangu ia virar um time grande e aí perdeu nos pênaltis. Isso que é foda. Coxa. Destaque para os nomes dos batedores do Bangu: Gilson Gênio, Tá. Pingo, Baby e Ado. Mas aí você me pergunta como o Coritiba conseguiu ser campeão com esses números.
Pois então, grande parte dessas derrotas foram na primeira fase, quando era um grupo de 10 times que jogavam turno e retorno, e os campeões de cada turno avançavam de fase. E nesse primeiro turno, o Coritiba ficou em 8º lugar, ou seja, foi muito mal, mas conseguiu passar independente do péssimo início, pois ganhou o segundo turno. Tá, né? Pelo Brasileirão de 1989, o atacante Nivaldo do Náutico precisou de apenas 8 segundos para abrir o placar contra o Atlético Mineiro e marcar o gol mais rápido na história dos campeonatos brasileiros. Esse feito foi igualado 19 anos depois, em 2008, quando Dinei do Vitória marcou com 8 segundos de jogo contra a Portuguesa no Canindé. Esse gol tem o detalhe que foi a Portuguesa quem começou com a bola, e mesmo assim conseguiu levar o gol em 8 segundos. Caraca. Realmente impressionante. Impressionante mesmo. Uma estadística da Aparecidense. Nas oitavas da Série D de 2013, Aparecidense e Tupi empatavam em 2-2. O resultado classificava a equipe goiana, que tentava resistir à pressão dos mineiros. Até que aos 44 do segundo tempo, o Tupi tem a chance do jogo. O atacante tira do goleiro e quando a bola ia entrando, o massagista entra em campo e impede o gol. Na sobra, o jogador empurra a bola pro gol vazio, mas o massagista tira de novo em cima da linha. Depois, percebendo que iria apanhar feio, ele pega suas coisas e sai correndo desesperadamente pro vestiário. Eu lembro desse lance. Por mais absurdo que pareça, esse lance eliminaria o Tupi e a Aparecidense terminaria o jogo classificada. Porém, a equipe mineira aciona o Tribunal de Justiça Desportiva, onde foram representados pelo advogado do Fluminense. É sério, é uma curiosidade, não é uma piada, eles realmente foram. E conseguiram reverter a situação, eliminando a Aparecidense do campeonato e classificando o time de Juiz de Fora, que conseguiria subir de divisão. O massagista, chamado Esquerdinha, pivô de toda essa confusão, foi punido com a suspensão de 24 partidas e multa de R$500. Tá aí. Curiosidade. Pela sexta rodada do Brasileirão 2005, o Coritiba recebia o Juventude no Couto Pereira. Mas o destaque não foi para a belíssima vitória do Ju, e sim para os uniformes. O Coritiba entrava em campo com sua tradicional camisa branca com 2 faixas horizontais verdes na altura do escudo, enquanto a equipe de Caxias também vinha com seu uniforme titular, listrado em verde e branco. E quando as equipes sobem para o campo, percebem a semelhança nos kits. Foi então que o juiz pediu para que a equipe gaúcha trocasse o uniforme. Mas eles não tinham viajado para Curitiba com sua segunda camisa. E o segundo uniforme do Coxa não era uma opção, porque também era listrado em verde e branco. Por isso, o Juventude teve que improvisar seus coletes azuis e usar eles sobre a camisa. E detalhe, tiveram que recortar um quadrado na parte de trás para que se pudesse ver o número dos jogadores. E com o visual de jogo 3, mesmo assim, os japoneses venceram por 2-1 fora de casa e se mantiveram como o único time invicto no campeonato até aquele momento. Foda. Casa e casa. Na Série B de 2013, o Icasa fez uma excelente campanha, ficando a apenas 1 ponto do acesso. Mas o quarto colocado Figueirense escalou um jogador irregular. Isso aconteceu por conta de um erro no registro da CBF, que permitiu que o Figueirense escalasse o jogador. Com isso, o Icasa foi ao STJD para tentar tirar os pontos do Figueirense e, por consequência, ganhar a vaga na primeira divisão. E o time cearense venceu todas as instâncias no tribunal, mas a CBF não deu a vaga, alegando que o clube tinha entrado com a ação depois do prazo. Afinal, a escalação aconteceu na segunda rodada da Série B de 2013. Vai tomar no cu, CBF. E o Icasa só entrou com a ação em fevereiro de 2014. E isso gerou uma longa batalha jurídica que se estendeu por anos e anos e terminou com a CBF sendo obrigada a pagar uma indenização que gira em torno de 52 milhões de reais ao time do Cariri. Mas essa indenização ainda não foi paga e as partes tentam negociar. Enquanto isso, o Icasa nunca mais conseguiu bons resultados e hoje nem Série D vem disputando. Caraca, CBF, vocês erraram feio aqui com o Icasa. Triste situação no Icasa. Pelo Campeonato Brasileiro de 2010, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 4-2. Em determinado momento do jogo, Neymar sofre um pênalti. Ele pega a bola para bater.
Mas o técnico do Peixe, Dorival Júnior, ordenou que o atacante Marcel cobrasse o penal. E por isso o Neymar ficou revoltado, trocando xingamentos com o próprio técnico e com o capitão do time no meio do jogo. Detalhe, no Campeonato Brasileiro daquele ano, Neymar tinha batido 6 pênaltis e perdido 3. Mas a frase marcante que dá título ao tópico foi dita pelo técnico adversário, René Simões. Abre aspas. Estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Eita. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Era bem jovem, mas... Rapaz, ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Criou mesmo. Essa treta culminou na demissão de Dorival na semana seguinte, pois o técnico teria barrado a jovem estrela do clássico contra o Corinthians, sem o aval da diretoria, que optou por encerrar o vínculo com o treinador, mesmo com 65% de aproveitamento. Tá aí. Estados que não jogaram a Série A. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca tiveram um representante na elite do futebol brasileiro. Informação. Desses 5, apenas o Acre teve em algum momento equipes disputando a Série B, em 4 oportunidades, com Independência e Rio Branco. Rio Branco parece Fluminense. Foi uma merda. Na penúltima rodada da Série A de 2007, o Corinthians recebia o Vasco em casa, tentando desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. O Vasco ganha deles, acho. Quando o jogo estava 0-0, o atacante boliviano Arce perdeu uma chance clara e o narrador da rádio 105 FM não se segurou e mandou essa aspa. Eu lembro desse, eu estava escutando no rádio. Pelo amor de Deus, impressionante, o cara bole o gol, o cara chuta a bola no tobogã. O cara bole o gol, ele chuta no tobogã. Anos depois, Arce disse que perdoou o narrador pela fala e levou no bom humor. A questão é se a torcida corintiana perdoou ele pelo chute que poderia ter salvo o Corinthians do rebaixamento. Eu acho que ganhou aquele jogo, esse jogo. Eu lembro disso. Tava na sala jogando videogame, escutando o jogo no rádio. O Corinthians. Dessa vez, na 27ª rodada. Quando perdiam o clássico pro Palmeiras, aos 39 do segundo tempo, o volante Bruno Otávio tentou arriscar de fora da área, mas não pegou legal na bola. Foi então que Milton Leite mandou essa frase para milhões de espectadores ligados no Sport TV aquele dia. Pierre, olha só, Brilhan bateu de primeira. Ela rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Bruno Otávio. Que beleza. Beleza, Bruno Otávio, hein? Que beleza. Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. Não fez. Pegou de tornozelo na bola. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio. Em mais um momento patético de Bruno Otávio. Esse é mais um caso em que jogador e narrador se resolveram anos depois. Tem que se arrepender nada, mano. Médico Brasiliense. Na terceira rodada da Série D de 2024, Brasília Brasiliense, o clássico. Foi pro intervalo empatando com o Real Brasília em 0-0. Mas no vestiário, o técnico Paulo Roberto Santos recebeu críticas do presidente do clube, o que o deixou insatisfeito, pedindo demissão ali mesmo. Detalhe, que era só a terceira partida dele no comando do clube. Por isso, o time do Jacaré foi comandado na segunda etapa pelo médico do clube. O resultado? Vitória por 2-0. Caraca, o médico é insano. No Twitter destacando a melhora no rendimento da equipe na segunda etapa. O Curitiba rebaixado por WO. Em 1989, o Curitiba foi vítima de uma canetada da CBF. Basicamente, o clube estava punido e perdera o mando de campo, tendo que jogar contra o Santos em Juiz de Fora. Até aí, tudo bem. Eles estavam brigando por uma vaga na segunda fase com o Sport, que iria jogar contra o Vasco no dia 25. E o jogo contra o Santos fora marcado para o dia 22. Ou seja, o Sport jogaria sabendo de quanto precisava vencer para avançar de fase. Mas aí, o Coxa conseguiu uma liminar no STJD para que os jogos fossem realizados na mesma data. Então, a equipe nem viajou para Juiz de Fora. Porém, no dia 22, a data do jogo antes da liminar, o Santos entra em campo e aguarda o juiz da WO. E no dia seguinte, a CBF derruba a liminar
e pune o Curitiba com a exclusão do campeonato. Pô, mas aí o Curitiba foi burro também, né? Rebaixamento para a terceira divisão e obriga o time paranaense a ressarcir o Santos e a prefeitura de Juiz de Fora em 400 mil cruzados. Caraca, novos. mano. Simples assim. O Coxa tentou reverter a situação no tribunal, mas tudo que ele conseguiu foi abrandar um pouquinho a pena, sendo permitido a jogar a segunda divisão já em 1990. Situação, hein? De 2011 a 2013, a Série C do Campeonato Brasileiro foi palco de diversas batalhas judiciais pelas vagas. Na edição de 2011, o Rio Branco já tinha se classificado para a próxima fase e jogado 3 jogos. Porém, a CBF decidiu excluí-lo da competição por infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é basicamente entrar na justiça comum para reverter alguma ação da justiça desportiva sem que todas as instâncias tenham sido esgotadas. Que isso, gente? E o Rio Branco fez isso junto ao governo do Acre para tentar anular a interdição da Arena da Floresta, que era onde o clube mandava os jogos. Foi aí que entrou o 13, que tinha sido o 5º colocado na Série D de 2011 e moveu ação na justiça pedindo a vaga do Rio Branco no ano seguinte. Que isso? Daí entra o Araguaína, que tinha sido rebaixado no grupo do Rio Branco, alegando que se o Rio Branco fosse excluído, ele teria que cair no lugar do Araguaína e não subir mais um da Série D. Mas logo ele desistiu da ação com medo de represálias. No final das contas, para 2012, a Série C foi disputada com a presença do 13 e não do Rio Branco. Mas em 2013, a CBF entrou em acordo com os clubes e recolocou o Rio Branco na competição, junto do 13, fazendo com que a Série C tivesse 21 clubes. Afinal, subiram 4 da Série D, mais o Rio Branco, que não tinha disputado nada no ano anterior por causa do imbróglio judicial. Mas não para por aí. Naquela edição de 2013, o Betim, que era o Ipatinga, perdeu 6 pontos por causa de uma dívida de 2006 com o Nacional da Ilha da Madeira. Detalhe, foi punido pela própria FIFA. Só que, com esses pontos a menos, ele que tinha pego a 4ª e última vaga para os mata-matas, caía para a 5ª colocação, classificando o Mojimirim para a segunda fase. Por isso, o clube foi para a justiça comum tentar pegar os pontos de volta, cometendo mais uma infração, aquela mesma que deu toda a confusão com o Rio Branco 2 aí anos que não antes, pode. Por entrar Aí foi o garoto, aí garoteou. na justiça comum. O que levou a CBF, logicamente, a excluir o time mineiro da competição. Mas o clube no tribunal conseguiu anular essa decisão e recuperar na justiça os pontos perdidos. Isso tudo algumas horas antes da partida de ida entre Mojimirim e Santa Cruz, já pelas quartas de final. E como a CBF não conseguiu derrubar essa liminar a tempo, o Betim voltava para a 4ª colocação e entrava no lugar do Mojimirim para jogar o mata-mata. Depois de finalmente ter sido eliminado no campo, o STJD excluiu o Betim da Série C e o rebaixou para a 4ª divisão por ter entrado na justiça comum antes de esgotadas as tentativas via justiça desportiva. Que confusão, e para galera. não cair 6 clubes e sair de 21 para 19 participantes, a CBF decidiu salvar da forca um dos times que tinham sido rebaixados naquele grupo. E nessa, o Craque se manteve na 3ª divisão. Craque. Mesmo com apenas 17 pontos conquistados. Pro azar do Brasiliense, que tava no outro grupo. Pô, é sacanagem. Pô, o Brasiliense que tava com 30 pontos não se salvou porque eles queriam salvar o Craque. O grupo tinha feito 30, quase o dobro. E acabou sendo um dos 3. Pô, é muito triste. Os caras caíram com 30 pontos. Sendo que o primeiro colocado do grupo deles, que é o Santa Cruz, tinha 34 pontos. Isso é absurdo. Eles que caíram lá por seu grupo com 11 times. E por mais que ele tenha jogado 2 jogos a mais, repare que ele ficou com apenas 1 ponto a menos do que o líder da outra chave. Guarani 6-0. Pela Série C de 2016, Guarani e ABC se enfrentavam buscando uma vaga na final da competição. O jogo da ida foi uma goleada do ABC por 4-0, fora o baile. Todo mundo já dava o elefante na final, até porque ninguém reverte um 4-0, não é mesmo? E foi aí que o Guarani aplicou um sonoro 6-0. Ah, mas também tem um agravante, tem um cara expulso aos 31 minutos do primeiro tempo. Aí fica mais fácil. 0 no jogo da volta. Olha, Diego. Alex Santana limpou, bateu, golaço!
Jorge Igor aí. Foda. Nação foda do Jorge Igor. O Bugre avançou para a final da competição, onde deu de frente com o Boa Esporte. E aí levou um sacode mesmo, não teve o que fazer, mas pelo menos subiu para a Série B com o vice. Tá aí. Aí, esse placar do Vasco Cruzeiro é coisa de maluco. Vasco e Cruzeiro duelavam pela Série B de 2021. Coisa de maluco isso daí, tá? Transmissão da Globo. Vale lembrar que estávamos na reta final da pandemia. Portanto, a equipe de transmissão da Globo não estava no estádio, apenas os repórteres. O Vasco abre o placar no primeiro tempo e poucos minutos antes do final da partida amplia, 2-0. No lance seguinte, escanteio pro Essas coisas acontecem com o Vasco, né? Cruzeiro e bola na rede, 2-1. Isso, pelo menos, é o que... Pô, esse lance é impressionante, eu lembro até hoje. Mostra o placar da Globo. Porque ao marcar esse gol, os jogadores do Cruzeiro comemoram de maneira bem enfática. Pois é, isso que eu também tô te falando. O que gera até um estranhamento ao narrador e o comentarista. Afinal, faltavam poucos segundos para acabar o jogo, e se eles quisessem buscar o empate, teriam que agilizar, pegar a bola e sair correndo pro meio do campo para dar a saída. Só que eles não estavam, tipo, os jogadores do Cruzeiro estavam assim, não, deixa eu pegar a bola não, deixa ele ir. Logo em seguida, o juiz apita o fim da partida, 2-1 pro Vasco, e apenas nesse momento o repórter chama 3 vezes pelo nome do narrador. Afinal, ele tinha uma informação Luiz Roberto, importante a respeito do resultado final. O jogo não foi 2-1, e sim 1-1. O segundo gol do Vasco foi anulado, mas a equipe de imagem da Globo deu mole e não mostrou o VAR anulando nem nada. E logo depois que o jogo recomeçou, teve o ataque do Cruzeiro e o gol, que todos achavam ter sido gol de desconto, mas foi o de empate. E o repórter, que era o único que estava lá no estádio, também só foi tentar avisar depois do apito final. Eu imagino a quantidade de gente que viu o juiz apitar o fim do jogo, desligou a TV e só depois foi ficar sabendo que foi enganado pelo placar. Realmente, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Pois é, tem coisas que só rolam com o Vasco. Até eu lembro, Luiz Roberto. Esse é um time que teve uma ascensão meteórica. Em 2009 chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha muito digna, diga-se de passagem, terminando na 11ª colocação, o que levou o clube a disputar a Copa Sul-Americana e tendo o atacante Val Baiano brigando fortemente pela artilharia. O clube era basicamente bancado pela prefeitura de Barueri. 80% da receita do clube vinha de repasses. Caraca. Ilegais, inclusive. Porém, a diretoria do clube brigou com o prefeito, o que fez o time perder o apoio e se mudar para Presidente Prudente, a mais de 500 quilômetros de distância. E dali em diante por foi isso tudo que por água abaixo. Prudente. Já em 2010, foram rebaixados para B na Lanterninha. Uma queda tão brusca que em 2014 eles já tinham ido parar na Série D. Eles chegaram até a voltar para Barueri nesse meio tempo, mas não serviu de muita coisa. Hoje, o clube praticamente não existe mais. E é apenas uma lembrança de tempos passados. Triste. Vamos falar de nível técnico. Em 2019, durante o programa Jogo Sagrado, da extinta Fox Sports, que Deus a tenha, estava se discutindo a capacidade do Flamengo de Jorge Jesus disputar campeonatos com times europeus. Foi aí que o ex-jogador Carlos Alberto falou uma das frases mais incríveis da televisão brasileira. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Ô, Carlos Alberto, se preserva, Carlos Alberto, se preserva. Não tenho nada mais a adicionar. Ei. Em 2009, o Fluminense era lanterninha e os matemáticos apontavam que o clube tinha 99% de chance de cair para a segunda divisão
após somar 18 pontos em 24 rodadas. Porém, novamente, futebol não é uma ciência exata. Pois é. O Fluminense brigou com a calculadora e ganhou. Conseguiu uma sequência de 11 jogos invicto ao final do campeonato. Aí o Fluminense aí, ó. Não é só na virada de mesa que eles se salvam, não. Eles salvam na forma certa, no futebol, pô. E rebaixou o Coritiba no ano do centenário dele. Nossa, é esse jogo, mano. Era Curitiba e Fluminense disputando pra ver quem caía. No Couto Pereira, só o Curitiba só dividia dele. E o Fluminense conseguiu um empate. Do Couto Pereira, gerando um quebra-quebra impressionante após sinistro daí. Caso Vitor Ramos. Nossa, lembro disso aí. No ano de 2016, o Internacional lutava contra o rebaixamento. E caiu, né? E na tentativa de se salvar, entrou na Justiça Desportiva como interessado no caso Vitor Ramos. Vitor era zagueiro do Vitória. E havia um processo iniciado pelo Bahia que alegava que ele estava inelegível para jogar o Brasileirão daquele ano pelo Vitória. Basicamente, Vitor Ramos era jogador do Monterrey e em 2015 atua pelo Palmeiras por empréstimo. Ao final de seu vínculo com o Alviverde, o Vitória fez um acordo pelo jogador para 2016. Mas a janela de transferências internacional já tinha fechado. Porém, a CBF considerou essa uma transferência nacional, uma vez que ele sequer voltou ao México e estava atuando pelo Palmeiras. Ao término do campeonato, o Internacional pedia que o Vitória perdesse os pontos das partidas em que o zagueiro atuou, salvando o Colorado da degola. Porém, o STJD não quis levar o pedido adiante, inclusive acusando o Inter de ter adulterado e-mails que seriam provas. Os gaúchos, revoltados com a decisão, chegaram a mandar o caso para a Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte, onde também não foi adiante. No final das contas, o Inter não teve o que fazer, a não ser aceitar a Série B. Pelo menos, ele foi inocentado da acusação de falsificação. Vamos ver o resultado da Série D. Por serem partidas de menor visibilidade, com jogadores que recebem pouco, se recebem, e com nível técnico duvidoso, a Série D se torna a mais vulnerável para a manipulação de resultados. Só em 2023, tivemos 13 jogos com suspeitas de manipulação. Infelizmente, isso já se tornou comum. Ainda mais com tantos jogos acontecendo no escuro, ou seja, sem transmissão. Em 2024, a PF deu início à Operação Jogo Limpo, para investigar a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense. Segundo o relatório, foi descoberto que apostadores sabiam que a equipe visitante sofreria pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. A primeira etapa terminou 3-0 para a Inter, com um gol contra e vários lances bem bizarros. Inclusive, a maior goleada de uma partida de campeonato brasileiro, o 10-0 do Brasiliense sobre o Interporto, que a gente mencionou na primeira camada, também é uma partida suspeita de manipulação. Caraca. O presidente do Interporto, na noite daquela partida, registrou um BO alegando uma possível facilitação por parte dos jogadores do seu próprio time. Só naquela Série D, o clube sofreu 47 gols e marcou apenas 3. Caraca. A vitória no torneio foi contra esse mesmo Brasiliense por 1-0 no primeiro turno, o que levantou ainda mais suspeitas. Das 13 partidas suspeitas de manipulação em 2023, o Interporto estava envolvido em 5. Caraca! E ainda tinha um time chamado São Francisco do Acre, que estava envolvido em 7. Então, se você estiver assistindo a alguma partida da Série D e vê uns lances meio esquisitos, pode suspeitar que tem coisa aí. Imperatriz 2020. Em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a pior campanha da história da Série C, e essa marca dificilmente será superada. O clube, em 18 jogos, não venceu nenhuma partida. Caraca. Só empatou uma e perdeu as outras 17. Com um saldo de gol de menos 50. 0-0 com o Remo na terceira rodada. Ô, Remo. Um aproveitamento de 1,8%. O clube marcou 10 gols e levou 60. Levou 6 do Paysandu, 5 do Remo, 6 do Santa Cruz, 7 do Botafogo da Paraíba e mais 7 do Ferroviário. Tá aí. Palmas 2020. Palmas. Nesse mesmo ano de 2020, tivemos a pior campanha da história de uma competição nacional. O Palmas, na Série D daquele ano, venceu 0 partidas, empatou 0 partidas e perdeu 14. Um total de 0 pontos,
4 gols marcados e 39 sofridos. Foda. Essa só não é a pior campanha se você considerar os menos 9 pontos do Vila Nova de Minas em 2014. Mas na ocasião, o clube tinha sido punido pela escalação irregular de um jogador e perdera 14 pontos no tribunal. Entendeu. Ou seja, em campo ele conquistou 5 e conseguiu terminar só com menos 9. Jogos decididos no cara ou coroa. Os brasileiros tiveram pelo menos 2 eliminações por sorteio. Tem um vídeo aqui no canal que conta apenas histórias desse tipo se você se interessar. Em 1965, Eletrovapo do Rio de Janeiro e Desportiva do Espírito Santo empataram na ida, na volta e no desempate. Na época não existia disputa por pênaltis, e por isso o classificado foi decidido no cara ou coroa. Outro caso desse aconteceu em 1967 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Galo teve mais sorte. Tá. São Bento e Criciúma. Em 2020, na Série C, em meio à pandemia, o São Bento de Sorocaba teve um surto de Covid e por isso teve que enfrentar o Criciúma com 21 desfalques. Detalhe que ele já era o lanterna do seu grupo e o pedido de adiamento da partida foi negado pela CBF. CBF fazendo mais merda de novo. Errado. O time foi a campo com apenas 12 jogadores disponíveis e teve que improvisar o goleiro reserva no ataque durante o segundo tempo. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu arrancar o empate em 0-0, que pelo menos tirou eles da lanterna. Foda, São Bento. Potiguar e Atlético Cearense. O Potiguar venceu o Atlético Cearense pelo placar magro na última rodada do grupo A3 da Série D de 2024. E o clube cearense precisava desesperadamente de um empate para se classificar. Foi quando, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro John Wilker foi para a área para tentar a sorte e acabou fazendo um gol de bicicleta, que não só deu empate, como classificou a equipe para a próxima fase. Só tem registros desse gol porque um torcedor abençoado lá no Edgarzão pegou o celular para filmar, porque esse jogo não foi transmitido para lugar nenhum. Caraca. Série E. Esse tópico se refere à possível criação de uma 5ª divisão no futebol brasileiro, que vira e mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia vai sair do papel. Essa divisão seria necessária para dar mais calendário a muitas equipes menores, que só têm o estadual para disputar e ficam o resto do ano inteiro sem jogar, perdendo patrocínio, tendo que dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc. Além também de dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet, várias ideias, quem sabe eventualmente alguma delas vê a luz do dia. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo 4º título consecutivo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o Grêmio, e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto e Jean. 3 pilares da equipe, sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão. Uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Verdade. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido um desses 2 jogos, ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. Pô, então quer dizer que essa é uma teoria. Eu não tinha conhecimento, né, na época, porque eu era pequeno. Então o São Paulo tinha a chance de ser 4 vezes campeão seguido. Caraca, e não teria toda a polêmica da... E se o São Paulo tivesse sido campeão nesse ano, não teria toda a polêmica hoje em dia da Taça das Bolinhas. Então, o CBF mais uma vez fazendo merda. Dinastia. Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo pelo Brasileirão não pulou de propósito mesmo. Na oportunidade,
uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo e naquela rodada desfalcado tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007 para a equipe paulista cair. Com a vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou aquele jogo. São Paulo e Fluminense. Se os São Paulinos se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez, era o Corinthians que liderava o torneio, mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 rodadas do fim, e tinha que torcer para o São Paulo arrancar pontos do Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança e não largou mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também na última rodada, tinha porquê da vida. Flamengo Grêmio 2009. O Brasileirão de 2009 entregado, mais um do jogo Inter. Suspeito que mudou os rumos do torneio. Na última rodada, o Flamengo recebia o Grêmio, enquanto o Inter recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho para ser campeão. Caso contrário, obviamente, o campeão entregou. seria o Internacional. Com a oportunidade de tirar o título do seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1, o que gerou a fúria dos colorados que acusam os gremistas de corpo mole. Na época, a torcida do Inter recortou um trecho do jogo em que o atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial. Então não é confiável. Houve até um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade. Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo para o Flamengo, jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Foda. Nos anos de 2011 e 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Sim, isso que era foda. Para obrigar times que já não brigavam por nada no que era campeonato foda. a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar as tradicionais entregadas. E o Vasco quase foi campeão fora disso. 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu foi em 2012. E o principal motivo para o fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade. Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá para Mogi Mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Palmeiras que nem pra fazer a boa, né? O Palmeiras não fez a boa, pô. Isso que me dá raiva do Palmeiras. Pô, o Palmeiras era só ganhar. Pô, deixa o Vasco se virar pra cá. O Palmeiras ganha do Corinthians, o Vasco ganhava do Flamengo e pronto. Acabava o jogo, mas não. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levavam um dos duelos mais atrativos pro público pra longe do mando dos clubes. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar de vez com os foi triste, tá? Pra mim tinha que ter mesmo, tinha que continuar assim. Clássicos na última rodada. E aí, você gostava da ideia? Eu gostava. Gostava pra caraca. Durante o Brasileirão de 2003,
o Juventude ia aplicando um sonoro 6-1 no Caraca. Corinthians dentro do Alfredo Jaconi. E quando o jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo para milhões de telespectadores. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É pouco provável, mas de todo jeito. Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. Né? Muita gente machucada, renovação. Mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acha que não fica depois disso? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, tá aí então, né, cara? É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar o toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? O Geninho vai pedir pra sair do Corinthians antes de Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Fortaleza 4-0 pro CRB. Na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar do rebaixamento para a Série B. A matemática para o Fortaleza ficar era: caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros, para dizer o mínimo. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro, expulso por chutar a bola no gandula. E como o clube alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande, porque do primeiro e segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Ou seja, estratégia. Gol do Campinense! Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair e o Galo vai se classificar. Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo. Não cante muito vitória antes da hora. Campinense 1, Guarani 0. Festa pro torcedor do Campinense, festa pro torcedor do CRB. César. O Galo está classificado, Edson Moura. E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha os o jogadores, gol do Campinense. O banco reserva. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. Até aqui. Gol do Campinense. Olha a festa do Marco Antônio, Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Gol do Fortaleza. Gustavo Papa faz o terceiro aos 39. Fortaleza 3, CRB 0. Que situação. Carlinhos Bala tá correndo dizendo: falta 1. Caraca, situação. Forma bem, não concordo com a sua participação no CRB. Para mim, um novo treinador deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 reforços, que era, inclusive, planejamento do Clube de Regatas Brasil. O CRB tem ir para outra fase, é como começar toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2, o Fortaleza. Vence por 3-0, olha a batida pro gol, Vinícius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. E o gol do Fortaleza acontece mais um no estádio Presidente Vargas. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional. Isso aí o Brasil tem que mostrar isso. Tem que contar essa história. Alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Inteiro. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira, César.
É brincadeira. Os jogadores de Fortaleza pediam por mais um gol, pois não tinham certeza se esse resultado já era suficiente. Caraca. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. Caraca. Inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. O que eles queriam aconteceu. Fora o vídeo dos jogadores do banco do Fortaleza pedindo descaradamente para o jogador do CRB entregar mais um gol, o que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo para os adversários que faltava um gol na comemoração do terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador do CRB supostamente falando para o goleiro deixa fazer poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza. Segundo o relato do próprio jogador, ele na realidade disse deixa bater. Ele estava se referindo ao tiro de meta. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de resultado, mas o caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o Campinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Sobral mal anulado poucos minutos antes. Tá aí. Cruzeiro 6-1, Atlético Mineiro. Em 2011, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo o torcedor: rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago. Naquele esquema de clássicos em outro lugar, né? Na rodada final, que não pode falar. O Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1 e escapando de sua primeira queda. E quase mandou... O Cap até venceu seu clássico, mas de nada adiantou. Ele acabou caindo no lugar. Ai, ai. Gunimão do Barcos. Em 2012, o Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um resultado catastrófico para a equipe alviverde, que lutava contra o rebaixamento. A polêmica fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou, com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres se o gol foi legal, e eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro, que falou com o juiz e anulou o gol. Uma prática ilegal. Afinal, era 2012 e não existia VAR. Pois é. O Palmeiras chegou aí para a justiça tentar a anulação da partida. Uma situação, no mínimo, inusitada, porque eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. Rebaixado pela FIFA, caraca. No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Por conta dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Ai, ai. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. E na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou e falou isso aí pra TV. Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de ir, conseguimos essa vitória aí, estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no Palmeiras e algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Muito Esse bom. é um acontecimento muito comum com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo, Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. De 2019 pra cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time que declinou Salgueiro, Caldense, Patrocinense, Craque, Luverdense, Gurupi. Seletiva para Libertadores 99. Para Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. Beleza. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga. Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais?
Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata. Foi o Vasco. Ou seja, o Vasco não tinha essa de leva o terceiro. 8-7 contra o Vitória. Não tinha disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil. Uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva. E por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. Beleza. O campeão foi o Atlético Paranaense. Porra, Vasco. Porra, Vasco. Isso que não pode, cara. O campeão foi o Atlético. Isso que não pode, pô. Levou nos pênaltis contra a Ponte. Perdeu nos pênaltis contra o Cruzeiro. Pô, tem que ganhar um jogo, pô. O Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. Maneiro. E pode-se dizer que esse torneio foi quase uma Copa do Brasil. E do jeito que as coisas são, eu não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. E nossa Mercosul, hein? É comum ver pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano de seu centenário, em 95, mas virou a mesa e permaneceu na elite. Brincadeira, porém, né? Essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições do campeonato. Ô, Vasco, porém, naquele ano só caíam 2 equipes. E isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Tartá. Quem lembra do Tartá? Do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Ele já havia sido 2 vezes punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o terceiro amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada, cumprindo suspensão. Beleza. Até aí, tudo certo. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Duque de Caxias tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o terceiro amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD, que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013, quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos jogos do Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. Por que será, né? Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileirão 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória. É impressionante que a CBF sempre prioriza os grandes, né? Os times grandes. Menos o Vasco. Mas sempre prioriza, né? Pô, os portugueses ali, mano, caramba, sobrevivendo normal, aí os caras não fizeram isso. É foda. Vitória. Uma derrota o jogaria na 2ª divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o jogo. Mas nada feito. 2-0 para o Colorado, que se salvou da 2ª divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na 2ª divisão de 2003.
Caso Ivens Mendes. Em 1997, a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e Alberto Dualib, presidente do Corinthians, em troca de favorecimentos na arbitragem. Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal. Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Você tem que sentar por duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha. Tem que sentar bordando no Vasco, é sacanagem. Porra, porque logo o Vasco, mano, vai com outro time, porra. O Vasco sofre pra caramba. Pra você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, ilegal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios de crime, ninguém foi punido. Já na parte desportiva, a CBF baniu Ivens Mendes do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E pra não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. E só. O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. Outra ação tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com a história. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense cairia logo em 97. Se deu mal. Você provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet. Fluminense Lagartense. A suposta derrota do Fluminense pro Lagartense por 3-2 na Série C de 99. Caso Alberto Parreira, aliás. Magia, mas infelizmente tenho que dizer que esse jogo não aconteceu. Essa imagem é só mentira. Pra não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99. E o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. Tá, embora os nomes também sejam falsos, tá, o Lagartense entrava em campo com Mocambo, Carlinhos Riachão e Adocica. Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. Não tá, né? Na estreia da Série D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. Muito jogo estranho que eles Mas, estão colocando na aqui. súmula, o juiz anotou tudo invertido. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo jogo. Eita, caso Carlos Alberto. Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping
depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Eita. Então, o time carioca articulou com outros grandes para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a Lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça. Foi aí que entrou um tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, mas pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os grupos. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. Caralho. Série B de 86. Lembra que lá na primeira camada eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões em uma só? Então, por isso a Série B daquele ano meio que não existiu de fato. Mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Os campeões dos grupos foram 13, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Apesar disso, a CBF não reconhece nenhum. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000. Pois ele foi campeão do módulo equivalente à Série B, mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Mas não rolou, a ideia não foi para frente. Marca da loteria esportiva. Em outubro de 1982, a revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia da loteria esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. A denúncia diz respeito a um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados, conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70, e a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento. Dessas, tanta merda, né? É tanta merda que acontece no Brasil. Entre os acusados, o futebol brasileiro. 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. O caso foi abafado e gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicada à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Se você é uma vergonha. Na 22ª rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia no Maracanã, e Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles o próprio Emerson. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para a entidade máxima do futebol brasileiro. Você é uma vergonha! 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 Caraca. E o Sheik é assim, ele não leva coisa pra casa não. Existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão 2007. Você falou sobre. Na oportunidade, a vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na segunda divisão. E como não podia ser diferente,
Fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados a perda do título brasileiro em 2005 em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitragem do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram os mesmos e se sentiam injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baier, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se adiantou. Na terceira tentativa mudaram o cobrador, e aí sim saiu o gol que livrava o esmeraldino da segunda divisão. O goleiro do Corinthians, Felipe, insinuou que houve sim entregada, e um diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão com o Internacional. Eu vou enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Pois é. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente. Enfim, sempre vai ficar nessa área de especulação. Bom, rapaziada, essa foi a parte 2 do iceberg. Assim que possível, eu vou postar o vídeo completo aqui no canal, com as 2 partes já feitas, mais o complemento da terceira parte, com a última camada. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve pra você não perder a mais bizarra camada história do futebol brasileiro. Se você achar que eu esqueci de algum tópico, comenta aí que dá tempo de eu arrumar pra colocar na versão definitiva quando o vídeo sair completo, que provavelmente vai ter mais de 2 horas. Eu sei que esse vídeo sai... Caraca, vai ter mais de 2... Ah tá, o vídeo completo, tá. Um pouquinho mais tarde do previsto, peço perdão, mas muito disso foi em função de eu ter começado a fazer ele muito depois do planejado, porque meu PC explodiu quando eu tava renderizando a parte 1, e eu tive que dar um jeito nele primeiro pra só depois começar esse. E também porque minha ambição não me permitiu fazer nada mais curto do que isso. Toda hora o vídeo só aumentava e aumentava, ao invés de diminuir. Eu imagino. Mas o resultado ficou bem legal, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, Gustavo. Tamo junto. Bom vídeo, tá? Bom vídeo, acho que às vezes você foi muito a fundo, que não precisava, mas é bom vídeo. Bateu até um tendinho. Mas é bom vídeo. Top.